Olá, meus lindos e minhas lindas, essas são algumas das velas de cimento que vocês vão aprender a fazer no vídeo de hoje. Segue aí! Para começar, vocês vão precisar de um potinho, tá? E de cimento. Para essas velas eu vou usar o cimento branco. O potinho que eu uso é o potinho que eu uso para fazer tinta, para fazer outras coisas de cimento em casa, tá? E não tem medida certa. O importante é fazer a quantidade que você vai precisar para usar, né? E também para não desperdiçar, se você nunca fez vela de cimento, começa fazendo pouca quantidade até se habituar com a quantidade necessária. E você vai colocar o cimento branco nesse seu potinho e acrescentar água. Como eu já falei, não tem quantidade certa, porque o importante é deixar o cimento na consistência desejada. Então você vai colocando água aos poucos, misturando até atingir uma consistência de papinha mole. Tem gente que ensina deixando esse cimento um pouco mais duro, mas eu prefiro deixar na consistência que vocês vão ver a seguir, porque assim a gente consegue tirar todo o ar dessa vela e ela fica mais uniforme na parte do cimento, sem aquelas bolinhas de ar, né, que algumas velas ficam, alguns gostam. Eu acho que em alguns momentos, para alguns tipos de velas, até dão um certo charme, tá? Mas nesse caso a gente vai tirar todo o ar. Então, se a massa ficar muito sólida, você não consegue fazer isso. E é só ir colocando a água aos poucos e misturando até atingir a consistência desejada. Eu não vou cortar esse vídeo, vou deixar ele inteiro para vocês verem o tempo que leva para poder misturar, porque tem que ficar muito bem misturado o cimento, bem dissolvido na água. E é como eu falo para vocês em todos os vídeos, né? Tem que ter paciência para poder fazer esses trabalhos manuais. Não é algo que dá para fazer correndo, fazer mal feito, fica feio, aí você vai ter uma vela de decoração que não vai ser tão bonita, né? Eu vou precisar colocar um pouquinho mais de cimento porque ficou ralo. Essa consistência vai demorar muito para poder secar a sua vela e ela pode ficar até bastante quebradiça. Enquanto isso, não se esqueçam de se inscrever no canal. Eu esqueço de falar. Não gosto de ficar pedindo isso não, tá, gente? Mas é legal para o canal crescer, né? Para o YouTube entender que os vídeos são relevantes e chegar até mais gente. Se inscreve e ativa o sininho para poder receber as notificações aí de novos vídeos, tá? Porque tem muita coisa legal ainda para vir pela frente. Olha, tá uma papinha bem rala, como eu falei, né? Vou ter que colocar mais um pouquinho de cimento aqui para deixar na consistência que eu gosto. Mas é com paciência mesmo para poder ir dissolvendo as bolinhas de cimento que ficam. Pode usar um mixer para isso? Pode, mas eu acredito que você vai estragar o seu mixer.
Opa! Caiu demais. Espera aí que eu preciso dar uma limpadinha aqui. Não façam isso, tá, gente? O cimento ele é muito leve. Prontinho. Agora eu acho que caiu até demais. Peguem com a colher, tá, gente? Não virem o pote igual eu fiz. É porque eu não tinha nenhuma outra colher ali por perto e acabei virando muito. Tem gente que deixa a massa nessa consistência, mas eu prefiro ela, como falei antes, mais molinha para que a gente consiga tirar o ar de dentro. E conforme a gente vai misturando, vai incorporando o ar nessa mistura e acaba ficando com bolinhas indesejadas. Nesse caso, tá? E o que vocês estão vendo é o tempo real para poder misturar muito bem, fazer uma mistura homogênea, que não fique sobrando bolinhas de cimento na sua vela. Agora lá, vamos devagar, né? É chatinho de misturar. Chatinho que eu digo leva tempo, né, gente? Então, se vocês estão com o tempo corrido, esperem um momento de pausa, onde vocês não precisem fazer mais nada para poder fazer a vela de vocês com todo carinho, todo cuidado, com o tempo necessário. Essa é a consistência que eu gosto de fazer. O cimento não está duro a ponto de você não conseguir remover o ar e também não está tão mole que vai vazar pela sua embalagem, tá? Eu tenho esses dois potinhos aqui de comida, tá, gente? Que vocês podem usar tranquilamente para poder fazer vela. Mas nesse caso eu vou usar esse cortador de bolo que você compra em casa de festa. Eu fiz um tampãozinho, porque ele é todo aberto, e prendi com fita. Eu cortei, pode ser isopor, e esse acetato também que você compra também em casa de festa. Facilmente você faz ali do tamanho que você quiser um rolinho e faz a sua vela. Esse pavio eu mesma fiz, é um pavio encerado. Eu cortei um pedaço de linha de algodão, ó, ela molinha assim, e passei, né, na minha cera e deixei penduradinho secando para ele ficar dessa forma. Vou usar também mica rosa e mica amarela para fazer alguns detalhes em algumas velas, e vocês podem ver ali o óxido de ferro azul e verde também. Eu vou começar fazendo ali pelo de acetato. Eu cortei pedacinho de papelão
tá? E embrulhei ele na fita e prendi também com a fita para fazer o fundo desse meu molde, né? Da vela, mas você pode fazer em molde de silicone, se você tiver, o molde que você tem em casa. Essas duas eu optei em fazer brancas com o cimento sem pigmentar, com o óxido de ferro, porque eu quero colocar só a mica para dar um leve brilho depois. Então eu não pigmentei essa parte do cimento. Depois de colocar no molde, vocês batem, olha a facilidade que ela toma o formato do seu molde, porque não está uma textura muito firme e nem muito aguada para poder sair por baixo. Então dá umas batidinhas até você enxergar que parou de subir as bolhas. Quando parar de subir, é sinal de que as bolhas já saíram de dentro do seu cimento e elas não vão fazer a sua vela ficar com um aspecto poroso. Agora eu vou pigmentar com óxido de ferro as outras velas. Você também pode fazer com aquele pigmento líquido da marca Xadrez, tem outras marcas aí, mas eu prefiro o óxido de ferro sólido, tá? Também vou fazer no acetato, vou começar pela vela verde, não tem quantidade, gente, é a que vocês quiserem, deixar na tonalidade que quiserem. Como o cimento tá molinho, ele demora a secar, vocês podem ir colocando aos poucos e fazendo o teste da pigmentação para ver qual é a tonalidade que vocês mais gostam para essa vela, tá? Porque não tem quantidade do óxido de ferro, é tudo no olho. A não ser que você queira fazer sempre a mesma cor, fazer uma leva de velas na mesma tonalidade, ou você faz todos juntos, ou você pesa a quantidade de cimento pronto, né, já, e a quantidade de óxido que está colocando, para manter o mesmo tom das velas. Ah, se quiser fazer um joguinho, todos da mesma cor, né, é interessante você fazer todas ao mesmo tempo, tá? Bate para tirar o ar, as bolinhas de ar. E agora eu fiz um outro sementinho para poder pigmentar minha vela azul. Também não tem quantidade do óxido, vai colocando de acordo com a tonalidade que você quer, só que vai colocando aos poucos, né, para não cair demais e acabar ficando uma cor muito escura. E aí você vai ter que fazer mais um cimento para poder misturar e conseguir clarear. A consistênciazinha bem legal. Mistura bastante, porque como eu falo para vocês, o óxido de ferro ele engana.
e pode colocar no seu molde. Deixa o cimento secar um pouquinho se você quiser fazer algum desenho, né, nessa sua vela, puxar o cimento para cima em algum lado, essa é a hora, mas não dá para fazer direto com aquela consistência que a gente colocou no molde. Então espera aí 1 horinha, 2, a depender do lugar onde você mora, tá? Para poder fazer essa partezinha, ó. Vocês estão vendo agora, conseguir puxar e ele permanecer no desenho que você deixar. Para isso tem que estar mais durinho. Eu até teria deixado mais um pouquinho para o desenho ficar mais lá em cima. Mas nesse ponto ele já tá ficando, como vocês podem ver. Não é necessário fazer nada disso, tá? Você pode deixar o cimento ali linear mesmo. Mas eu quero mostrar que dá para vocês fazerem. Nesse momento, vocês vão colocar o pavio. Medem a altura do seu molde, corta, e enfia no cimento. Enfia no meio certinho para o seu pavio não ficar torto. Se for necessário, se o cimento ainda estiver mole e o pavio tombando ele, usem pregador de roupa mesmo para poder segurar esse pavio no lugar, tá? Eu não uso nenhum outro tipo de coisa para poder segurar o pavio. Por aqui eu só uso pregador de roupa. Então, você já tem em casa, não precisa comprar nada. Nesse daqui já tá mais durinho. Não precisa também levar o pavio até o fundo, porque ele só vai queimar na sua cera mesmo, né? Na parafina, na sua cera vegetal, ele não vai queimar no cimento. Mas enfiem o suficiente para poder dar estabilidade para esse pavio, para o cimento, quando secar, deixar ele bem preso.
Deixa o cimento dar mais uma secada e coloca a mica se você quiser. Eu vou usar a mica amarela na vela branca. Vou colocar um pouquinho de mica em cima do cimento, porque depois que eu jogar a minha cera, vai dar um fundinho amarelo. O cimento ainda tá bem molhado, vocês viram que ele tá saindo quando eu passo a espátula, né? Mas não pode estar totalmente seco para a mica poder grudar. Na outra vela branca, eu vou colocar um pouco da mica rosa. O desenho que vocês vão fazer nesse momento fica a critério de vocês, tá? Pode não colocar mica nenhuma, deixar secar o seu cimento, pode misturar, fazer uma mica colorida ali, porque aí quando vocês jogarem também a cera, ela vai dar uma levantada nessa mica, vai fazer ali também uma divisão entre a cera e o cimento, uma divisão na cor que você colocar, vai da sua criatividade. Eu não tenho muita criatividade para decoração, tá? Essa é a verdade. Se o pavio sair do lugar, não tem problema, tira e coloca de volta. O importante é deixar ele no meio certinho. E assim a gente deixa secar totalmente ou quase que totalmente esse cimento, de um dia para o outro, tá, gente? Agora que já deixamos secar de um dia para o outro, é hora de colocar a nossa cera vegetal, a nossa parafina, o que você usa para fazer as suas velas. Importante passar uma gordura, tá? Eu já tinha passado antes do cimento, esqueci de comentar, porque senão você não consegue tirar do molde, principalmente esse molde que é fixo, ele não abre, né? Ele é totalmente rígido. No acetato eu não passo, porque não há necessidade. Ele a gente consegue abrir todo e tanto a cera, a parafina e o cimento, eles não grudam no acetato. Mas se for esse molde de aço, você precisa passar uma gordura. Eu optei pela glicerina porque ela é transparente, então não vai fazer nenhuma pigmentação nem no meu cimento branco e nem na minha gordura vegetal, né? Na minha parafina, na minha cera. Nessa hora é normal o pavio ficar mole, porque tá bem quente, né? Vai derreter a cera que já tinha nele, mas você coloca de novo aí o seu utensílio ultra high-tech pregador para poder segurar na posição certinha que você quer. Decidi colocar também uma mica amarela nessa minha cera para ela poder dar uma pigmentada. A mica ela não dá cobertura, né? Mas ela confere um leve brilho. Vocês vão conseguir enxergar aqui quando eu misturar direitinho, que a cera fica levemente amarelada.
Já dá para ver o brilho, né, da mica se misturando na sua cera. E agora é só deixar secar totalmente para poder desenformar. Muito cuidado nessa hora com a temperatura da sua cera para não derreter o acetato. Vocês estão vendo que eu deixei pedaços ali dentro, que é para esses pedaços irem diminuindo a temperatura dessa cera, para chegar na hora de colocar no acetato, ela não derreter. Então começa colocando pouquinho para poder fazer um teste e ver se tá numa temperatura boa. Ó, coloquei bem pouquinho e dou uma olhadinha para ver se não vai derreter. E aí, não derretendo, você preenche o restante. O acetato ele pode deformar, né? Então tem que ver a temperatura máxima ali que ele resiste, tá? Sem derreter nenhuma parte para que a sua vela não fique deformada. E a minha cera que tá ali dentro, ela vai derretendo devagar, né? E vai derrubando a temperatura que estava alta, que seria ruim para o acetato. Não coloquem muita cera até a boca para não grudar no pregador de vocês, né? Senão vocês não conseguem fazer o pregador ficar ali, ele vai grudar na sua vela. Essa eu decidi colocar um pouquinho de mica rosa, porque já tinha mica rosa embaixo, né? Para dar uma corzinha nessa cera. Prende com o pregador e vamos deixar secar. Não precisa ser de um dia para o outro, porque a cera perdeu temperatura, logo ela endurece e você já pode desenformar. Agora, já com tudo sequinho, vamos tirar dos nossos moldes. Começar tirando da verdinha, do acetato. Gente, vocês vão ver como fazer a vela no acetato. É muito fácil e ela fica muito legal sem que você precise gastar muito dinheiro com molde de silicone ou outros tipos de molde, tá? É só ter cuidado mesmo com a temperatura. O bom é que você compra um rolo de acetato e consegue fazer vela de vários tamanhos. Eu dei 3 voltas nesse acetato. Olha como desenforma fácil e depois você limpa o acetato que tá tudo certo. O bom do cimento colocar
mais molinho é que ele ainda não terminou de secar todo e você consegue igualar o fundo. Como vocês estão vendo, ó, ele solta ainda os pedacinhos e você consegue limpar aquela parte de baixo para deixar a vela retinha. Se deixar o cimento secar totalmente, você não vai conseguir fazer isso depois. Mas de um dia para o outro você ainda consegue. E aí vai desbastando o fundinho dela até ficar retinho. No molde de silicone, você já não tem esse problema, né? Porque a vela fica retinha já no fundo, como a gente fez um fundinho para esse acetato, porque é para fazer com que você tenha em casa, com coisas fáceis de você encontrar, né? Então pode ser que você tenha esse trabalhinho aí, que não é um grande trabalho, tá? É só ir passando uma espátula devagarzinho, uma faquinha, até ficar retinha do jeito que você quer. Ainda tá meio torta. Pode passar numa lixa também, se você tiver, lixa de parede, né? Mas ó, é muito fácil, tá, gente? Porque ainda tá meio mole e você termina de deixar secar a sua vela. O pavio corta sempre rentezinho, né? Não precisa ficar um pavio imenso. Agora vamos tirar a do cortador de bolo. É mais duro para poder tirar, você precisa fazer mais força, talvez precise até de um suporte para te ajudar a empurrar para cima, tá? Mesmo passando óleo nas laterais, pode ser que grude um pouquinho. Vou usar esse potinho aqui mesmo. Mas eu acho que o fundinho dessa vela vai sair um pouquinho danificado em função da força que eu precisei fazer para poder tirar, tá? Ó, viu? A força que eu fiz fez quebrar o cimento embaixo porque não está totalmente seco. Então, se você for usar o molde o cortador de bolo, que você não abre ele com facilidade, tem que deixar o cimento secar totalmente. Eu vou fazer um desenho aqui embaixo para poder deixar mais retinha, né? Depois eu até finalizo, mas só para vocês verem o que acontece se você forçar muito o cimento, se ele não tiver todo seco, tá? Mas se isso acontecer, você não perdeu a sua vela, é só ir trabalhando direitinho, desbastando, tirando ali o cimento e fazendo um desenho. Que a sua vela também vai ficar bonita. Depois eu vou terminar de fazer esse desenho. Agora vamos tirar a branca do acetato, que eu gosto mais de fazer no acetato. Vocês podem também fazer no PVC,
Só que o PVC ele vai ter que estar cortado para facilitar a abertura, né? Vocês não vão precisar empurrar essa vela. Vocês conseguem fazer um corte na vertical, né? Nesse PVC e abrir para poder soltar essa vela com mais facilidade. Mas eu tinha acetato em casa, então eu usei o acetato, que o fundo dela fica bem mais igual, né? Igualadinho, já que você não tem que fazer força, não tem que apertar para tirar do molde. Tira só as rebarbas. E tá pronta a sua vela. Como vocês podem ver, tá bem rosadinha essa cera, né? Com uma divisão ali rosadinha da mica que eu coloquei. Gostei bastante desse resultado. E eu espero que vocês também tenham gostado e visto como é fácil e simples ter a vela de cimento de vocês feita por vocês. Um beijo, meus amores!